Noticiário internacional movimentadíssimo nessa terça-feira, que começaram a valer hoje as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Canadá, México e China. Os três países reagiram e o mercado sentiu as medidas de retaliação anunciadas por esses países. Dia de queda generalizada nas bolsas internacionais, no dólar. O dólar registrou o menor nível em 3 meses. A gente só não teve movimentações no mercado no dia de hoje, aqui no Brasil, por conta das bolsas que não funcionam, na Bolsa de São Paulo, que não funciona por conta do feriado. E hoje, inclusive, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que não há justificativa para a cobrança de tarifas, já que o México ajudou os Estados Unidos com a migração, com a segurança, o combate ao tráfico, porque essas eram condições impostas por Trump. No próximo domingo, inclusive, ela anuncia quais são as medidas, quais medidas serão adotadas pelo país mexicano contra os Estados Unidos. Ela conversou com jornalistas hoje e a gente tem um trechinho da fala dela. Vamos acompanhar. Não há motivo, razão nem justificativa que suporte esta decisão que vai afetar nossos povos e nações. Já dissemos de formas diferentes. Cooperação e coordenação, sim. Subordinação e intervencionismo, não. O México precisa ser respeitado. Somos nações iguais. Pois é, eram condições, colocadas pelo presidente Donald Trump, não só ao México, como ao Canadá e também a China, A China a gente deixa para falar depois, porque tem alguns aspectos, mais específicos no caso da negociação da China, mas em relação ao Canadá e em relação ao México, tinham essas condições, ajudar principalmente no combate ao tráfico, tráfico de drogas, tráfico de armas e o México não aceita. O México diz que contribuiu sim, que ajudou, que reforçou as fronteiras, mas os Estados Unidos não reconheceu e mesmo assim já impôs essas tarifas ao México. Vamos passar então para o Canadá, porque o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou medidas tarifárias e outras ações também em resposta à taxação imposta pelos Estados Unidos. O governo, inclusive, publicou o anúncio nas redes sociais e a gente tem, inclusive, esse post para você, o post do Justin Trudeau, ele que é primeiro-ministro do Canadá. Você vê o post em inglês e aí a tradução. No momento em que as tarifas dos Estados Unidos entraram em vigor, essa manhã, a resposta canadense também entrou em vigor. O Canadá vai implementar tarifas de 25% sobre 155 bilhões de dólares em produtos americanos, começando com 30 bilhões em bens imediatamente e os 125 bilhões de dólares restantes em 21 dias. E aí chegamos à China, A China, por sua vez, impôs novas taxas a diversos produtos norte-americanos, medidas que passam a valer no dia 10 de março. E o governo chinês afirmou que exercer pressão sobre a China é um erro de cálculo. A gente vai acompanhar então o que disse o porta-voz do Congresso Nacional Popular da China, Lu Qingjian. Estamos dispostos a abordar preocupações internacionais por meio do diálogo e consultas com os Estados Unidos com base no respeito mútuo, igualdade e benefícios recíprocos, mas nunca aceitaremos pressão ou ameaças e protegeremos resolutamente nossa soberania nacional, segurança e interesses de desenvolvimento. Esperamos que os Estados Unidos trabalhem em conjunto com a China para implementar o importante consenso alcançado pelos líderes dos dois países e retornar ao caminho da resolução de problemas por meio dos diálogos e consultas. E aí a gente viu uma reação geral, pelo menos desses três países, em relação às tarifas impostas por Donald Trump. E Donald Trump, inclusive, falou, não tinha como mudar de ideia ou recalcular a rota, porque já estava muito claro de que ia adotar esse comportamento. Aí a gente se pergunta, onde é que tudo vai chegar, como é que essas medidas impactam, os países envolvidos, porque pode impactar até mesmo os Estados Unidos com uma inflação maior dentro, do próprio país, e o Brasil também nesse contexto, porque a gente também tem tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aí há quem diga que estamos perto de uma guerra comercial, se é que ela não começou.
Vamos falar sobre as tarifas, Lara Alves, porque o mundo já está completamente mobilizado, pelo menos a gente viu essas 3 reações, mas a gente tem um peso muito grande, porque a gente tem o mercado da China, que é um dos maiores, se não junto com os Estados Unidos, né? São 2 potências, né, econômicas. Então, a gente tem essa troca de farpas, esse ataque, essa resposta, que vamos ver até onde isso pode chegar, né? Porque a gente sabe que repercute mesmo na população. Aqui no Brasil, a gente tinha aquela polêmica, né? Como que o governo tem se comportado diante das tarifas impostas. A gente não sabia muito bem, porque o governo norte-americano não havia anunciado quando essas tarifas entrariam em vigor. Então já havia também uma reação dentro do próprio país, né, em relação a essas medidas. Como que você tem acompanhado tudo isso aí em Brasília, hein, Lara? Olha, Adri, um ponto importante é que todos os países da comunidade internacional têm reagido, de certa forma, com bastante cautela aos anúncios feitos pelo presidente norte-americano Donald Trump. No início do mandato, ele antecipou que adotaria algumas medidas comerciais, inclusive com parceiros, mas o mundo decidiu esperar para ver como isso de fato repercutiria em cada país. Bom, no caso brasileiro, no início do mês de fevereiro, o presidente Donald Trump anunciou o aumento das tarifas de importação sobre o aço e o alumínio brasileiro. É importante a gente lembrar que o Brasil foi o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos no ano de 2024. Então, isso tem um impacto muito grande aqui na indústria nacional, mas também para os norte-americanos, né? Essa alíquota definida por Trump foi de 25%. Ele anunciou isso num domingo. E aí o governo brasileiro decidiu ter um pouco mais de cautela, esperar para ver se de fato essa medida se confirmaria. No dia seguinte veio a se confirmar, sim, e a expectativa é que ela comece a entrar em vigor no dia 12 de março. Na semana passada, o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, disse em entrevista à CNN que estava tentando contato com o governo norte-americano, e a expectativa é que nos próximos dias a gente tenha uma reunião à distância, coordenada aqui de Brasília pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, para tentar negociar essas taxas de forma que afete da menor forma possível o mercado brasileiro. Bom, hoje, como você antecipou, o que aconteceu? A gente teve o início da implementação dessas taxas de importações para Canadá e México, da ordem de 25% da alíquota, e também o presidente norte-americano dobrou a tarifa de importação dos produtos chineses. E aí uma informação interessante que eu trago, hoje a Bloomberg publicou uma reportagem com um dado do Laboratório de Orçamento de Yale, informando que esse é o maior patamar de taxas aplicados à China em toda a história da relação comercial entre Estados Unidos e China. Então, a gente precisa saber também como isso vai reverberar politicamente na relação entre esses 2 países. Fato é, a orientação geral dada por Donald Trump nas negociações comerciais com a comunidade internacional é de reciprocidade. Ele quer discutir, inclusive, as taxas que os países aliados, os países que têm um comércio com os Estados Unidos, aplicam aos produtos norte-americanos. E isso é questão de tempo a gente saber como vai repercutir em cada país. Aqui no Brasil, o governo tem adotado essa postura de cautela, ninguém tem falado muito abertamente sobre isso, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin antecipou que vai ter sim essa conversa com ministros norte-americanos para tentar suavizar o impacto dessas medidas aqui no mercado brasileiro. É impressionante, né, Lara, como o Brasil, né, tem adotado essa postura cautelosa. Inclusive, a gente já conversou com vários especialistas em relações internacionais, e eles deixavam claro, né, sobre essa cautela, sobre a necessidade de se agir, né, com cuidado, porque estamos falando dos Estados Unidos, né? Então é uma potência muito grande, isso pode reverberar diplomaticamente desconfortável, né? A gente viu aí o que já aconteceu com o Zelensky, né? O presidente da Ucrânia, por conta daquele bate-boca, claro, nas suas devidas proporções, né? Óbvio, mas a gente sabe que com os Estados Unidos a gente precisa ter cautela. Por mais que em alguns momentos a gente queira ou a gente espere, né, do governo uma postura mais firme, assim como aconteceu no caso do Canadá e no caso também da China e
também do México. Só para falar da China, Lara, já que você tocou, né, porque as taxas são maiores, Pequim anunciou que vai impor, né, novas taxas aí, taxas de 10% a 15%, sobre as importações agrícolas dos Estados Unidos. Anunciou também novas restrições de exportação e investimento, né, a 25 empresas dos Estados Unidos. Então, há outro tipo de sanção, não só em relação às taxas, né? As medidas passam a valer no dia 10 de março, no caso da China, e podem afetar cerca de 21 bilhões de dólares em exportações de produtos agrícolas. Então, há um aumento já anunciado de 15% para o carvão, gás natural, 10% para o petróleo bruto, para equipamentos agrícolas e também automóveis. E me chama muita atenção o que a China fala, né? Olha com quem vocês estão mexendo. A gente não é qualquer nação. A gente está aqui, a gente sabe a importância, né, do nosso negócio, da nossa economia, não só para vocês, como para o mundo todo. E a gente sabe, se afeta os Estados Unidos, se afeta as maiores economias globais, afetam também, por exemplo, o nosso mercado, a nossa economia. Hoje a gente viu, Lara, as bolsas, né, despencando, as bolsas norte-americanas, a bolsa de valores, as bolsas europeias, as bolsas asiáticas, o dólar chegando ao menor patamar, né, em 3 meses. Então a gente viu essa reação. É claro que ficou de fora aí a reação da bolsa de valores nossa, né, de São Paulo, por conta do feriado. Mas é importante a gente dizer, pessoal, porque se há uma insegurança, né, do mercado em investimento, há uma retração também na nossa economia. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, porque as repercussões podem chegar até a gente, né, até o nosso bolso, até porque a gente tem algumas projeções aí de aumento de taxa Selic e tudo mais, então pode ser também que isso contribua e muito tenha alguma influência na nossa economia. E só... Dri, Oi, querida, pode falar, Lara. Uma informação só para complementar o que você disse sobre essa taxação dos produtos agrícolas chineses. Algumas consultorias de agronegócio falaram nas últimas horas sobre como isso pode impactar o mercado brasileiro e que isso, na verdade, pode aumentar o volume de exportação da soja brasileira, já que esse produto tende a ser um pouco mais barato que os produtos chineses diante desse aumento de taxação. Então, essa contrapartida, né? A gente pode também tirar proveito em alguns momentos, né? Exato. Isso é um exemplo de como está tudo interligado, né? Se por um lado pode ser que afete negativamente, pode ser também que afete positivamente. É por isso que a gente tem que ter muito cautela, né, ao lidar com essa questão, e eu estou falando especificamente do governo. Inclusive, Lara, a gente conversou hoje com o deputado Zé Vitor, né, do PL de Minas, ele que faz parte da bancada ruralista, e ele criticou as medidas tarifárias impostas pelos Estados Unidos, a forma também como o governo vem lidando, né, com o que está ocorrendo no cenário internacional. Acho importante a gente trazer aqui para o nosso debate, até porque é a visão, né, de um parlamentar a respeito da posição do governo em relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Primeiro, nós não podemos nos fragilizar diplomaticamente. Nós temos um país, temos história, temos identidade, e isso precisa ser respeitado. Qualquer que seja o presidente, de qualquer que seja a sua cor partidária. O presidente brasileiro tem um objetivo: defender o Brasil e os brasileiros. Esse é um ponto principal. Obviamente que para fazer isso, nem sempre é o enfrentamento que vai dar o resultado. A estratégia, a boa convivência, a articulação, tudo isso faz parte de uma diplomacia. Eu vejo, nesse momento, o presidente fragilizado e desconectado daquilo que tem acontecido no mundo. O presidente Lula fragilizado e desconectado daquilo que tem acontecido no mundo. Há um movimento, há um vento, como alguns têm chamado, um vento da democracia que tem levado os países à direita. As grandes potências, os países em desenvolvimento, têm tido uma guinada à direita. E isso mostra que há um raciocínio, há uma linha de pensamento sendo desenvolvida e implantada. Alguns mais à direita, outros mais ao centro, centro-direita. Enfim, cada um com as suas particularidades. Mas o presidente precisa entender que esse é um cenário mundial e não é um enfrentamento. Agora é que a gente precisa de ver, de fato, essa sua capacidade de articulação
e proteger o Brasil. Taxações e exportações não são bem-vindas, elas é o que nós precisamos vencer e a gente precisa fazer isso de forma inteligente e democrática, pensando primeiramente no Brasil. Lara, como que o assunto, né, como que esse comentário do deputado Zé Vitor também nos dá munição para a gente comentar até mesmo o próximo assunto, porque é importante a gente falar para o nosso ouvinte, até para contextualizar, né, a gente tem um deputado que é do PL, aliás, deixa eu só falar para vocês, essa entrevista, né, esse trecho foi retirado do Café com Política, que está lá no YouTube, então você pode acompanhar, pode assistir a entrevista na íntegra. A gente falou sobre vários assuntos, inclusive sobre esse assunto da taxação. Sabe por quê, Lara, que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que o PL está de olho na Comissão de Relações Exteriores, né? Então, de certa forma, o deputado Zé Vitor aí já sinalizou, olha só, a gente está de olho no comportamento do governo em relação ao que está acontecendo no cenário externo. E, de certa forma, a gente não está gostando. Então, é uma forma também da direita ou do PL, que é a principal oposição aqui do governo Lula, criticar também, né? De certa forma, pressionar o governo para que a oposição tenha argumentos ou ganhe também projeção dentro desse cenário. Exatamente, Dri. E aí vale lembrar que o deputado Zé Vitor e o Pedro Lupion, que é o presidente da FPA, são as principais vozes de articulação da bancada ruralista dentro da Câmara dos Deputados. Então, todas essas discussões passam ali por eles e é interessante que o governo faça um diálogo mais próximo desses deputados para tentar entender as necessidades da bancada da agropecuária e também no Senado com a senadora Tereza Cristina. Bom, você falou sobre comissões, semana que vem começa uma semana bastante agitada, definitivamente as coisas começam a ter mais profundidade depois do carnaval aqui em Brasília. E aí a gente tem o PL disputando uma cadeira muito importante, que é a presidência da Comissão de Relações Exteriores, principalmente porque o desejo do partido é colocar nessa comissão o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e que tem construído em âmbito internacional alianças com líderes da direita. Então, ele tem se aproximado de Donald Trump e de outras personalidades. É interessante para o PL... Apesar, Lara, de alguns especialistas acreditarem que essa aproximação é um pouco forçada, viu? Porque na posse do Donald Trump, né, havia até uma discussão de que o filho do presidente não teria, né, conseguido se aproximar muito. Alguns deputados que foram acompanhar também a posse foram impedidos de acompanhar algumas solenidades. Então, a gente já conversou com especialistas aqui, inclusive, que trouxeram essa opinião, né, de que essa relação pode ser meio forçada. Mas meio forçada é um argumento, né? Não custa jogar, Exato. Né? E não dá para negar que essa relação incomoda o governo e preocupa. Tanto é que a bancada do PT fez uma ofensiva contra Eduardo Bolsonaro na semana passada. O líder do partido na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, protocolou uma notícia-crime na Advocacia Geral da União, na Procuradoria-Geral da República, pedindo a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro, até para tentar conter um pouco esse trânsito. E nessa briga, o PT tentou encabeçar uma disputa pela presidência da Comissão de Relações Exteriores, mas isso não deve dar muito certo e eu explico por quê. Existe um grande acordo entre os partidos sobre a distribuição das comissões na Câmara dos Deputados. E aqueles que têm maior bancada acabam ocupando mais comissões e também mordiscando as melhores. O PL é o partido com maior número de deputados, né? Eles têm 93 aqui na Câmara e por isso fazem parte desse acordo e conseguem escolher primeiro as comissões. Então eles devem escolher, a expectativa é essa, que escolham logo de cara a Comissão de Relações Exteriores e entreguem a presidência dessa comissão para o Eduardo Bolsonaro, e também a Comissão da Saúde. Ainda em relação ao Eduardo, vale a gente lembrar que ele é considerado dentro do PL como o representante internacional de Jair Bolsonaro, que está com seu passaporte apreendido por determinação do Supremo Tribunal Federal e não pode fazer esse trânsito, não pode viajar. Então é Eduardo quem tem feito esse trânsito, tentado se aproximar, por exemplo, de Javier Milei, que é o líder da direita na Argentina. E também é um dos nomes que desponta como uma das possíveis cabeças para uma chapa em 2026, considerando que a gente tem um ex-presidente inelegível que não vai poder concorrer. Então, o Eduardo é também o nome favorito de Jair Bolsonaro, que fica ali entre a primeira-dama Michele, mas, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, que também é filho,
parece descartada até o momento. Inclusive o nome do Eduardo Bolsonaro aparece, né, em algumas pesquisas, quando simulando, né, vários cenários, o nome do Eduardo aparece.